Olá, está no ar mais uma TV Cambinda, a TV no YouTube que traz o movimento, a resistência e as conquistas do povo preto. A TV que movimenta a favela. No Brasil, o movimento negro corresponde a vários fenômenos e ações executados por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos para os cidadãos negros. Vários movimentos na história do Brasil possuem destaque relevante. No programa de hoje, estaremos tratando do movimento negro no Brasil, as lutas, conquistas e resistências. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vou chamar ele, que é pedagogo, psicopedagogo, membro da Associação de Amigos do Museu da Abolição, membro criador do projeto Terça Negra, diretor do Afoxé Omin Sabá, professor do ensino fundamental do município do Recife. Foi criador geral do MNU Pernambuco, Movimento Negro Unificado. Conselheiro estadual da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Também recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito, relativos à luta cultural, concedidos pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. E a Medalha de Honra ao Mérito Cambinda, pela Prefeitura de Paulista. E o Prêmio Pérola Negra do Saber, de Pernambuco, pela Prefeitura de Ribeirão. Ele é Arnaldo Vicente da Silva Filho. E aí, Arnaldo Vicente da Silva Filho. Seja bem-vindo à nossa TV Cambinda. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui, né, contribuindo com a luta da casa. Eu já ajudo um bocado e ajudo a casa, sim, e ajudo Pernambuco. Eu acredito que até o Brasil a gente tem um pouquinho nas lutas identitárias do povo negro, sabendo que a gente ainda não conquistou nada. Sim. A gente tem uma perca muito grande quando tem o processo de democratização, né? Onde ainda não se aprendeu a votar. Na verdade é isso, e a gente tem que botar muito mais isso para a população negra, que a gente somos mais de 55%, e a gente não conduziu uma política de verdade para o povo negro. Exatamente. E é pensando nessa condução política, nesse pensamento do construir político, que a TV Cambinda ela vem a existir, professor Nado. E falando sobre movimento negro, vamos começar a nossa conversa? Professor, conta pra gente, primeiro, a história do movimento negro aqui no Brasil. Como surgiu esse movimento negro, MNU, seus objetivos, conquistas e suas lutas até então. No Brasil, a gente vem com a primeira família escravizada, né? Vem com a primeira demanda de negros para cá. A gente só conduziu uma organização mesmo no período de Zumbi, né? Porque não é só a história do negro lá. O Clã dos Palmares aportava negros, brancos e índios. Brancos pobres e índios. E sustentou-se quase 100 anos. Depois dele, a gente vem a luta do TEM, que é o teatro criado por Abdias do Nascimento, criado de rua, e tem a criação da Frente Negra, né, de 35. Após isso, a gente deu uma parada, mas a gente tem blocos que reverenciavam um negro muito forte, que é a história do Ileaê, que é em 74, quando junta um número de negros expressivo e mostra a cor. A gente não usava cores. Então, Ileaê, ela tem um resgate muito forte com essa identidade de cores. Eu não quero dizer que ali a gente olha a história identitária de cores. Pernambuco, a gente tem maracatus mais antigo do que isso, né? Da década de 800, a gente tem uma batalha muito grande e tem os capoeiristas também. Que se a gente for resgatar a história mesmo, porque a universidade, nem os meios intelectuais mostravam isso. Mas a gente tem uma parte muito grande da história brasileira sendo aportada em Pernambuco.
a criação do Exército, que a gente nota que tem um montão de negros, mas que são eliminados no contexto, né? A gente tem a história do negro lá nos Farroupilhas, que são lanceiros negros que quase ninguém fala, mas que eles foram mortos também por Canabarros, né, naquela tomada, e foram eliminados. Então, o povo negro veio uma resistência muito grande. Só que em 88 a gente conseguiu fazer uma coisa diferenciada. A gente tinha negros que estavam lá fazendo leis. Sim. E o Estado brasileiro tinha que dar alguma coisa. O aparato do movimento negro mesmo, de justiça, de lutas identitárias, foi criado com o MNU. O MNU não era uma entidade só. Foi várias entidades que foram criadas na escadaria do Teatro de São Paulo e deu fim a esse monte que virou o Movimento Negro Unificado. A morte do operário Luiz, né, e de outros operários, eles fizeram isso. Então, a gente conseguiu organizar em todos os estados. Nós estamos montados, o MNU politicamente, mas existem várias frentes com outros nomes. Há o Negro, que é politicamente, a Secretaria de Combate ao Racismo do PT, a Igreja também, com as campanhas da fraternidade, e a frente de padres também. A gente tem vários, até igrejas evangélicas que começam a gritar também por essa identidade. A gente não pode perder a visão de Martin Luther King de lá, que deu uma visão para a gente também que os evangélicos também sofrem esse racismo. É verdade. Em 89, professor, é promulgada a Lei 7.716/1989, que determina que a discriminação racial e étnica são crimes. Em 2003, é criada a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, que tem como objetivo promover a inclusão social da população negra. E aí, ainda também, em 2003, é promulgada a Lei 10.639, que determina obrigatoriamente o ensino da história da África, a história africana, nas escolas. E aí, em 2006, foi criada a Lei de Cotas, né? A Lei de Cotas, que sanciona em 2012, que garante que o número de vagas reservadas para negros e negras em universidades públicas e concursos públicos e também em universidades particulares. Como o racismo vem a afetar hoje e também futuramente a essa educação aqui no nosso país? Primeiro, antes de tudo, gostaria de deixar bem claro que a história da cultura africana e afro-brasileira é muito mais antiga do que isso. Né? A gente tem, no governo de Jarbas aqui, já o Negro em Atitude, um programa municipal que trabalhou a questão do negro nas escolas. E a Lei 10.000 foi criada em Pernambuco, um assessor de Humberto Costa levou para lá e a discussão virou nacional. A Lei de Cotas, eu estava em Birité discutindo em 2002, quando a gente fez a Carta de Birité. Quem for historiador e gosta de procurar isso, a gente faz a discussão do movimento negro nacional, porque em todo o mundo existe cotas. No Brasil, não. No Brasil, vamos bem claro, tem cotas para branco. Para negros e índios não tinha. A gente só tinha uma ideia de cotas um pouco bem passado. Então, a militância do IBGE mostrou para a gente que esse conceito devia ser levado. E a gente sabia que, naquele período de 2002, para a educação mudar alguma coisa, ela tinha que passar no mínimo 20 anos. A gente já passou 20 anos. 20 anos para melhorar a educação fundamental, para voltar para o acadêmico. Então, a gente brigou para ter a mesma quantidade que tivesse no IBGE, tivesse de cotas. E a gente, no governo Lula, a gente teve uma remenda, que o Ministério é uma secretaria, não era um ministério, era uma secretaria, depois se mudou para a secretaria, e agora mudou para a secretaria de novo. Certo, então, foi um remendo para um ideal do movimento negro, que a gente gritava tanto por essa igualdade, que, na verdade, a gente tinha que ser equidade, né? Porque tem que deixar tudo igual. E a gente notava que o povo sentia muito mais. Então, para a gente é gratificante estar nessa luta. Eu sou educador, eu busco sempre
Quando eu vou a fazer capacitação de professores, eu tenho que trabalhar com todos os temas, português, matemática, história. Não basta só a história. Cada ponto a gente tem que buscar a história da escrita, com as pirâmides, Gizé, a escrita Gizé, pegar a matemática, o fundamento, de onde veio os filósofos, que os filósofos gregos vieram beber da fonte da filosofia na África, para que todo mundo note o que a gente tem de fato. O professor da gente, a gente tenta hoje, o militante negro entrou a mídia conseguiu colocar a gente contra a conversa da militância. Deixa a gente meio quebrado, a gente não sabe mais o que faz. Mas é identitário a gente ter esse resgate da história e a escola tem que mostrar isso muito mais, botando como temas prioritários. A gente tem que saber de onde veio e como veio para ter força no que procura. E até para tirar essa ideia de que nós viemos de escravos, que nós não viemos de escravos, nós fomos escravizados. As pessoas, descendência nossa, né, foram escravizadas, eram pessoas livres, pessoas que tinham suas famílias, né, até para nos tirar essa ideia que o livro que vem com todo esse eurocentrismo traz, né, para a educação básica escolar, né? Até ao primário, a gente sabia, antes da gente, a gente tinha caminho do saber, que era o primário. Sim. Isso é antigamente, não é agora. E as pessoas antigas tinham a admissão que dava acesso à universidade. Então, o pai, que podia comprar o livro de admissão, passava para o filho, para o outro. A gente chegou em 34 a ter 6% de negros. Em 2000, a gente tinha menos de 2% de negros na universidade. Hoje, a gente já chega a 18%, a 25%. Mas a gente sabe que tem universidades privadas e públicas, e a gente tem um sistema de cotas bom. Mas só que o negro que está lá, ele tem que ter uma reserva de finanças. Então, tem alguém da família que vai bancar ele. Geralmente, a pessoa trabalha e estuda, e que fica muito, muito difícil para ter a permanência desse negro na universidade. Era interessante que tivesse um jeito de a gente colocar ele lá e que ele ficasse, para gerar para a comunidade, né? Que a gente não consegue ver muitos negros no curso de medicina, advocacia, só em universidades públicas não, privadas, é que eles conseguem entrar. Mas a educação é o eixo e a identidade é muito mais o eixo. Saber de onde veio, para onde veio e o que fazer. E pensando nesse saber de onde veio e para onde a gente vai, né? Aí a gente traz aquela lembrança do dia 20 de novembro, né? Esse dia 20 de novembro de 1695, né? Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo Palmares, foi assassinado como uma forma de silenciar-nos, né? Como uma forma de parar a voz do regime escravocrata e genocida que imperava no Brasil. Desde então, né, a invasão portuguesa. No mês de novembro, que é o mês dado à consciência negra, né, a conscientização, hoje a gente fala mais sobre conscientização humana do que sobre a consciência negra, né? A gente lembra dessa data, não só de morte, mas também de vida de Zumbi dos Palmares, né? E que enfrentou o sistema do país e ainda a gente continua esse enfrentamento, né? E aí a pergunta é a seguinte, né? Poderíamos dizer, professor, aos que nos assistem hoje, que vão nos assistir futuramente, a importância do enfrentamento ao racismo e do enfrentamento ao extermínio da população negra em todos os dias? A luta de Zumbi é gratificante para a gente, mesmo sabendo que a história do 20 de novembro não foi criada pelo movimento, foi criado pelo grupo Zumbi, lá do Rio Grande do Sul. Sim. E a gente aportou essa ideia e trouxe. E a gente cresceu muito mais agora, no século XX, em 2020, com a questão do movimento negro dos Estados Unidos, que é menor do que a gente, mas eles tiveram mais chegada do que a gente. Até a proporção do escravismo lá era diferente. Quando o negro lá foi liberto, ele recebeu 6 alqueires e um burro e uma carroça. Aqui ele recebeu um chute na bunda, sem direito a nada e mesmo assim muitas fazendas continuavam com eles escravizados.
a luta é grande, porque quando a gente olha para a favela feita no Rio de Janeiro, o caveirão subindo, sem tarjeta na pessoa, sem saber quem está dirigindo, quem está, a ordem dele, como é que entra. A polícia como entra aqui, que o tráfico não foi feito na favela. O tráfico vem de fora para a favela. É verdade. E que destrói a identidade quando não se tem conscientização do que está fazendo. Né? Então, a gente tenta buscar esse nivelamento dessas questões muito forte, muito diante do pensamento de muita gente. O negão está discutindo isso, mas porque os meninos novos... Não, porque não se teve um direcionamento para aquilo. Queria que o pobre se tornasse sempre pobre. Se ele virar traficante, o mais forte de todo mundo, ele vai ter uma tendência de ter só aquele local. Ele não conhece mais nenhum lugar. Onde ele vai só é aquilo ali, o mundo dele pertence àquilo. E a gente não quer isso. A gente quer que o homem ande, respire e coma dos bons. Sim, não adianta só estar eu dentro do restaurante comendo e tendo os meus irmãos só servindo. Eu queria que todos estivessem no mesmo lugar. E é até difícil para mim também isso. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu fui para Minas Gerais para o encontro de museologia, e quando eu desci no aeroporto e fui conhecer um museu, então só tinha eu de negro. E eu praticamente estava bem vestido. Eu fui pronto para... Mas a abordagem que eu tive lá, desci do carro, uma senhora veio e me abordou e foi me encostando, perguntando de onde era. A sorte que quando eu ia me externar, apareceu Raul Lodi e colocou: "O nado é do Museu da Abolição". Eu me desculpe. E se fosse outra pessoa, ela não podia entrar no museu só porque era de brancos? Né? Ou abordagem policial. Eu, muito novo, já era do movimento de ficar nu, não havia pública, porque a polícia chegou, eu de macacão, o cara chegou e disse: "Ei, boy". Aí tirou do meu carro, porque eu estava com o carro, tirou do carro, abriu as alças, e eu disse: "Meu documento está aqui". Eu não estou perguntando. E a bolsa estava lá. Depois ele abriu, olhou e disse: "Desculpa". Mas não desculpa para deixar o cara sem moral, nu. Já pensou num jovem sem identidade, ele vai querer o quê? Revolta. Revolta. Isso aí são alguns casos que acontecem. A gente acompanhou o caso de uma Recifolia de racismo que não foi à tona. A gente conhece vários casos. Eu fui com a comissão do Movimento Negro acompanhar os casos de Pernambuco, e que agora aparecem muito mais. Mas aparecem advogados que já legislam essa questão. Né? Então, não procuram muito movimento. Eles vão mais por base dos danos morais, querendo receber mesmo, porque o mundo é capitalista. Sim. O mundo é capitalista. A educação da gente tem que ser pautada nesse olhar, sabendo de quantas etnias chegaram aqui, até pela diferença. São, se não me engano, 36 tonalidades de pele negra. E a gente, tem gente, eu sou branco, eu sou não sei o quê, porque não sabe a identidade. Né? São muitas identidades, muitos jeitos, muitos perfis. Até das pessoas que se veem negras pelos traços que tem no rosto, no corpo, mas que a tonalidade da pele não corresponde e torna-se aquela velha incógnita, né? Será que eu sou negro? Será que eu sou negra? Normalmente nasce quando se é jovem, né? Essa identificação, né? Essa identidade. No Brasil, né? O local onde se misturou mais índios e negros, sim, é aqui, né? A gente vê chucuru de Ururubá. Até o nome da etnia a gente sabe disso. Então é muito gritar para que eles aprendam e que a gente também respeite, e que o povo branco respeite também. Respeite muito mais, né? A gente não pode dizer... Hoje de manhã eu estava olhando e uma pessoa dizendo que o racismo é mesmo assim. A gente fez o sistema de cotas, aí botou: tu tem a cota, tu tem tanto. Mas só que a pessoa branca, ela começou, vamos dizer que tem dois corredores. Tem um que começou com peso no pé e o outro começou livre. O branco está livre e o negro está assim. Você veja quantos vão chegar. Então, quando a gente bota o sistema de cota, ainda não completa nem o sistema de cota a gente consegue completar. É verdade. A gente tem que criar uma proposta e a gente está dentro de vários conselhos tentando isso. A gente está num conselho de transporte agora e não consegue, porque um voto só, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de se unir. Muito mais. Muito mais. E saber o que é a democracia. Essa democracia, ela pautou gente que fala
que são nazistas, que estão no poder. Pô, como é que um cara tem 30 mil votos e clama um discurso racial, que diz que os assessores deles serão brancos, não pode ter traço nenhum. É o caso do deputado novo. Né? O deputado novo, primeiro mandato, e com essa questão, ele dizendo lá livre que só vai ter assessoria branca. Então, ele não vai ter um reflexo da população brasileira. De forma alguma. De forma alguma. E aí, a gente vem para 2008. A gente vai volta lá em 2008, né, com a alteração feita pela Lei 11.645, né, que passou a incluir também a luta, a cultura e formação dos povos indígenas no Brasil. Porque, apesar de ser lei em 2003, né, esse tema ainda não é amplamente trabalhado nas escolas, na sociedade como um todo. Né? E aí a gente quer saber o seguinte, do que se trata essa lei, a Lei 10.639, de 2003, tá? E se ela é necessária, e se é necessário criar um componente curricular específico para trabalhar as relações étnico-raciais dentro das escolas, dentro dos espaços de educação que trabalham também a arte e a cultura. De fato, é necessário. Mas é necessário, né, que o professor que seja, trazer também as entidades culturais e as entidades religiosas que discutem essa questão. Porque é melhor você sentir na pele de uma pessoa, né, dessa questão. E acho que quando mudou para 11 mil, eu acho que está interessante. Porque quem é o dono da terra, de fato? Quem é o dono da terra? Os indígenas maus eles têm a língua própria. Nós temos mais de 600 idiomas. Mas eles têm a línguas próprias, foram dizimados os que eram vegetarianos aqui, na região de Pernambuco. Os que tinham de vegetariano morreu com contato com o homem branco e ainda continuam morrendo. Quando se encontram com brancos, uns ficam à estreita, né, se separando, e outros tentam deixar eles evangélicos. Sim. E que fogem da cultura dele. É triste a gente colocar isso, mas é natural que o homem tem que saber de onde veio. E se o africano chega com uma educação melhor, tem lugar da África que a educação é melhor do que aqui, é debaixo de uma árvore que aprende. Com certeza. Debaixo de uma árvore. A gente tem tecnologias de ponta que não chegaram para a população pobre, porque o Estado não deu. A gente chegou num período de epidemia, o 9º ano tinha dados, ou a escola estadual tinha dados, e a escola municipal, que é para o ensino menor, não tinha como o menino receber o assunto. Então, o menino tinha que sair printando, por foto, para ver o material, e que fica poder pesquisar. Fica muito difícil. A gente não estava pronto, não. A gente nunca teve pronto nenhuma epidemia, isso não é a primeira. Exato. Essa foi televisiva, né? Foi muito imediata, mas houve outras. A gente vê a campanha da dengue, vê as outras campanhas, sim, mas ainda teve um contraponto. A gente teve um estado, eu estou dizendo o estado de Pernambuco, o estado que se colocava contra a epidemia, dizendo que ela não era gerada. Quando mostrou-se a perca geral dela, já era muito grande. Já era mais de 70 mil pessoas. Hoje já são quase 250 mil pessoas. Quase, já passou. Mais do que o período de guerra que o Brasil passou. A Segunda Guerra Mundial, o Brasil perdeu menos gente do que essa epidemia. É triste isso. Muito. É triste. Triste. Os Estados Unidos já passou as duas guerras. As duas guerras, a epidemia matou mais gente do que as duas guerras que foram quase provocadas por eles mesmos. Sim. Né? E agora a gente não sabe que vem uma coisa muito... Mas é assim, se nós não mostrarmos a educação infantil de qualidade, a gente não vai conseguir alterar a vivência, a vida desse povo. A gente não pode ser gerada por cesta, por nada. A gente tem que ser por qualidade de vida. Com certeza. Por qualidade de vida. E não pode deixar também que o SUS se acabe. Não. Porque a gente sabe,
A ideia de tirar o SUS do eixo só vai atrapalhar mais as pessoas pobres. Com certeza. Muito mais as pessoas pobres. A assistência que a gente tem hoje, que a periferia, as pessoas de baixa renda têm com o SUS, né, ela vai sumir praticamente, né? E aí, como é que eu, que não tenho renda, mal tenho uma renda, por exemplo, para me manter, pago um aluguel, e aí eu vou ter que pagar um plano de saúde, que eu nunca tive condições, como é que vai ser? Né? E aí faz o cidadão e a cidadã pensar, né, e bater a cabeça. Né? Imagine outra epidemia, como é que essa pessoa que vai correr plano de saúde, que não teve qualidade, 100% já está cheia hoje, acredito que em Pernambuco chega a 96% do particular lotado, o público já está chegando nesse patamar. Sim. E já imaginou isso? Com a gente, todo mundo dependendo de um plano, e a cadeia que vai ser alimentada com isso. Né? A gente perde muito mais com a história do petróleo que era nosso. Hoje a gente pensa no acionista da Petrobras, e antigamente não, o petróleo era nosso. É verdade. A campanha, o tempo todo, desde Monteiro Lobato, que era outro racista, desde o período de Monteiro Lobato, o petróleo é nosso. Hoje, a Petrobras não trabalha para o povo brasileiro. Eu não sei quem foi esse que não acordou ainda. A Petrobras não é mais do brasileiro, é do acionista, e está se falando da perca dele e a perca do povo. Quanto vai chegar o gás de cozinha, quanto vai chegar a gasolina? Ninguém se acordou para isso. A Petrobras era para ser nossa e hoje é do acionista. É verdade. E aí a gente vai agora para as nossas considerações finais. Esse bate-papo está muito massa. E aí eu tenho um questionamento aqui, que é, através dessa lei que a gente citou acima agora há pouco, né, é possível, professor, exigir medidas concretas para a contribuição de projetos, de ações destinadas a combater a discriminação racial, a desigualdade racial, e que atinjam os brasileiros e afro-brasileiros. Fala um pouco para a gente, e aí, depois dessa problemática toda, o senhor deixa a sua consideração final aí para a gente. Eu acredito que sim, essas leis podem fazer. Pernambuco, a gente tem um reflexo muito grande. A gente tem que fazer uma lei cultural, ela é educacional. A gente tem a Noite de Tambores Silenciosos, sim, que é uma noite de referência à população negra religiosa, e que acredito que mais da metade da população pernambucana não sabe o que acontece. E nem de Recife. É verdade. Acontece que turistas conhecem, mas o pessoal daqui não conhece, porque não passou para ninguém, nunca foi passado. A gente tem quantos grupos culturais de comunidades que podiam dar esse trabalho e ajuda na educação. Com certeza. A gente tem quantas cirandas, quantos cocos, quantos cavalo marinho. A gente tem uma gama de identidade. Meu amigo Mamberti disse que Pernambuco é um mosaico brasileiro da cultura negra. E ele está certo. E eu acredito mesmo, mas a gente podia reservar isso para a escola e a comunidade trabalhar junto. Porque o professor, que é acadêmico, ele não sabe o que é que se passa no lugar. Do interior a educação é melhor, porque o professor é de lá. O professor conhece seu Zé da Barraca, Dona Maria. Sabe o que é possível ser feito ali naquela comunidade, o que pode ser trabalhado desde a agrofamiliar, né? Ou então fazer com que o professor se envolva. Sim. Mas é de extrema identidade, já que a juventude está sem viés. A gente coloca, eu também me coloco, uma juventude sem viés, porque a gente não tem como chegar nele. E as políticas não foram montadas para isso. A gente botou a juventude numa carnificina, e onde ela só tem a visão dela limitada para o bairro dela e para a ponta do bairro. Não é um bairro todo, um menino não conhece. Não. Então é limitado. Então, para a gente do movimento, eu digo do movimento negro mesmo, fora do MNU, é entrar nos conselhos para fazer esse controle, se não cair, se não entrar numa ditadura, que pode quebrar tudo, porque esse momento agora, eu achava até que era muito interessante, e a gente teve uma perca muito grande, né? A gente teve 3 percas. Matilde, teve a de
do pessoal que abriu o carnaval, né? Que fugiu o nome, que abriu o carnaval, o mestre de cerimônia, e agora a gente tem Guitinho. Sim. Porque ele também fazia um trabalho acadêmico e um trabalho de casa, e que eu acho que é interessante no movimento negro, a gente está fazendo esse resgate das crianças, como o Cambinda também faz, todos fazer esse trabalho de resgate, para não entrar nessa celeuma de querer tudo num momento, e a sabedoria do mais velho é melhor. Então, o movimento negro e eu digo muito mais, a gente está aberto para o debate, para todo mundo, conversar, fazer capacitação com os professores, com os alunos, com a comunidade, a gente está de coração aberto. A sede da gente fica lá no do Movimento Negro, fica na Casa da Cultura, mas você pode procurar no Face, me achar Martinha, achar Daildo. A gente tem alguns parlamentares que a gente construiu agora nessa gestão. Sim. Em Olinda a gente tem Vinícius, em Camaragibe a gente tem outros, e a gente está construindo uma gama de parlamentar para ajudar a gente nessas questões. A gente agradece muito essa chamada do Cambinda. Eu estou sempre aqui perturbando, e hoje eu estou aqui de falar um pouquinho com o pessoal. Eu gosto muito daqui, eu gosto mesmo. A minha casa também é a minha casa. E estamos juntos, todos juntos, para mudar o Brasil um pouquinho. E vamos embora, que nosso intuito é a mudança para cima sempre. Adiante, que a gente merece, é nosso direito. Não é isso, professor? Uhum. Muito obrigada. Nós da TV Cambinda, Centro Cultural Cambinda Estrela, amamos a sua pessoa, das suas colaborações, a pessoa que você se faz aqui na nossa comunidade, aqui na cidade do Recife, né, no estado de Pernambuco. É uma grande honra. Essa foi mais uma TV Cambinda.